Como dissemos pela manhã, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças. São 10 sermões em sequência sobre as bem-aventuranças. Nós já falamos sobre bem-aventurados humildes de espírito, os que choram. Hoje pela manhã falamos sobre bem-aventurados mansos. E nesta noite falaremos sobre bem-aventurados os que tenham fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está no capítulo 5, no verso 6 do texto que nós acabamos de ler. Na verdade, é mais um recorte que fazemos no conhecidíssimo Sermão do Monte, proferido por Jesus Cristo diante dos seus discípulos e diante das multidões que estavam ao seu redor. Uma das coisas que nos chama a atenção é que Jesus fala da fome e de justiça. Na verdade, o tema fome era um tema recorrente na época de Jesus. Ou havia fome por falta de chuvas abundantes, principalmente nos meses de novembro e dezembro, na Palestina, ou havia fome quando, por exemplo, no Egito, não havia suficiência de água do rio Nilo para trazer aos campos, às plantações, o necessário em termos de água para socorrer as necessidades do povo. Foi o que aconteceu no tempo de José, quando efetivamente esse não foi um problema. Mas a que justiça Jesus se refere quando ele, nesse sermão tão conhecido, ele faz referência de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em primeiro lugar, Jesus se refere à justiça de Deus. Já no Antigo Testamento, a justiça de Deus está baseada em sacrifícios e atos de misericórdia. E é verdade que muitos faziam muitos sacrifícios, mas se esqueciam de praticar a misericórdia. Na verdade, Jesus não condena os sacrifícios que foram oferecidos, mas o que ele condena é a ausência de misericórdia de maneira substancial nos atos do povo. Os profetas foram muito claros em relação a essa situação, quando disseram que Deus queria mais misericórdia do povo do que sacrifício. Agora, no Antigo Testamento, a questão da justiça estava baseada em fazer a vontade de Deus, isto é, fazer o que Deus quer. Se não faz a vontade de Deus, então não há justiça no procedimento humano. Pois é, os profetas chamaram a atenção para a questão da justiça e exigiram do povo balanças, pesos e medidas justos e não enganadores. Mas Jesus chama atenção para a importância da justiça ser saciada, ser atendida na experiência do povo daquela época. Jesus se refere à justiça que nos vem através da cruz da sua graça. É através da cruz e da sua graça que somos justificados. Significa dizer que os sacrifícios humanos não serão suficientes para que possamos fazer a vontade de Deus. Mas era necessário que houvesse uma adesão à graça divina que se expressava através de Jesus Cristo. Jesus se refere à justiça, por exemplo, em relação aos marginalizados da sua época.
que eram considerados dignos. Por exemplo, hoje nós diríamos que não é justo que o idoso seja marginalizado. Mas na época de Jesus também não era justo que o idoso fosse marginalizado, nem o órfão, nem a viúva, mas que eles fossem contemplados pelas ações humanas, revestidas da graça de Deus. E como Jesus espera que o seu povo seja misericordioso com essa classe de pessoas que estão vivendo na orfandade, abandonadas de alguma forma. E quando falamos do órfão, não falamos apenas do órfão de pai e mãe, mas o órfão em relação àqueles que foram abandonados, que estão sozinhos numa sociedade injusta. Há muito homem na rua que está órfão e vive na rua, não tem casa, está órfão. O governo deixou órfão. As injustiças que são produzidas por aqueles que oprimem deixam órfãos, não apenas órfãos em relação a ser pai ou mãe, mas órfãos porque não tem assistência, órfãos porque não tem saúde, órfãos porque não tem casa para morar, órfãos porque não tem oportunidade de dar aos filhos o melhor em termos de educação, órfãos porque não tem um espaço para viver com dignidade neste mundo. Há muitos órfãos também nos dias de hoje, de igual modo, Jesus se referia aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros e aos escravos. E esse panorama da sociedade do tempo de Jesus, ela continua, esse panorama, ele continua diante de todos nós. Então Jesus se refere à justiça como a bondade que falta aos homens, aquele que atenda exatamente aos pobres. E eu preguei sobre isso, aos pobres, aos humildes, àqueles que estão desprovidos de condições dignas e ameaçados pelos poderes rebeldes do nosso tempo. Mas qual que é a fome e sede de justiça em nosso tempo? Por um lado, nós vivemos sob o poder da ideologia do consumo, e as pessoas valem pelo que consomem. Então, as pessoas valem pelo que consomem, as pessoas valem pelo que produzem, as pessoas valem pelo que ganham no mercado de trabalho, e assim nós consideramos as pessoas. E assim acolhemos as pessoas. Acolhemos para o nosso grupo, e agora o grupo aqui não é apenas o grupo físico, né? Agora acolhemos para o nosso grupo virtual. Nós acolhemos para o grupo virtual as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E nem sempre acolhemos para esse grupo pessoas que são marginalizadas, injustiçadas na sociedade. Porque elas nem sempre têm condições de serem agregadas a esse grupo virtual, porque elas estão desprovidas de condições adequadas para participarem de qualquer grupo virtual. Porque a fome e sede de justiça em nosso tempo, porque vivemos num mundo de mentiras que parecem verdade. Como denunciou Moisés e os profetas, vivemos num mundo de balanças enganosas, de pesos enganosos, de medidas injustas. E é exatamente nessa situação que vivemos no mundo, no tempo de salários injustos, de leis injustas, de preços injustos, de governos injustos e corrompidos, é que as pessoas são vítimas da injustiça. Um outro aspecto, porque vivemos num mundo em que as pessoas têm sede e fome de justiça, porque também vivemos num mundo egoísta, individualista. E eu sempre me refiro àquele canto que eu gostaria que não cantasse. Eu lembro daquele canto
A gente aprendeu na escola dominical, criancinha, né? Tudo no teu cantinho e eu no teu. No mundo individualista, egoísta como o nosso, não podemos cantar tudo no teu cantinho, tudo na sua desgraça, tudo com os seus problemas, tudo com os seus enigmas, tudo com as suas frustrações, tudo com as suas desvantagens, tudo com a sua marginalidade, e eu com o meu mundo. Não podemos cantar esse hino, esse coro, que era no meu tempo de criança. Acho que eu não canto mais, acho que não se canta mais. Acho que ninguém aqui nunca vi ninguém cantar, mas não canta mais. Porque o mundo já é individualista, as pessoas são egoístas, não estão voltadas para o outro, não estão preocupadas com o outro. Aí vai cantar tudo no teu cantinho e eu no meu. Nós precisamos da sociabilidade, da união, do espírito de comunidade para que haja justiça. E sem esse espírito de comunidade, cada um vai sofrer sozinho a sua desgraça. E não é isso que Jesus Cristo prega. Não foi isso que ele ensinou nos evangelhos. A justiça se dá na comunidade convertida, na comunidade cheia da graça, na comunidade que perdoa, na comunidade que divide o pão, na comunidade que divide a esperança, na comunidade que divide o amor, na comunidade que chama para se esconder do outro, para viver em comunidade, pois assim será no céu. Ninguém estará no seu cantinho e eu no meu, porque no céu não vai haver cantinho para ninguém. Mas como é que Deus vai? Como é que Deus há de se manifestar para tornar felizes os que têm fome e sede de justiça? Como? Hoje pela manhã, quando estava a aula na escola dominical, falei um pouco sobre isso. Na verdade, esse é um mundo materialista. E quando isso traz, as pessoas lá pelo consomem, ou as pessoas lá pelo que ganham, ou as pessoas valem exatamente pelo que são capazes de produzir na sociedade. Isso significa que é um mundo materialista. Mas ele não é tão materialista que possa dispensar a Deus os seus programas de vida. É um mundo materialista, individualista, egoísta. Mas ninguém pode dispensar Deus os seus programas de vida. E as pessoas estão assim desnorteadas, sem saber realmente quem é Deus nessa história, e procurando Deus de alguma forma, em algum lugar, batendo de porta em porta, em busca de uma esperança que vinha do eterno, do sobrenatural, que venha dos altos céus para a sua vida, que venha de Deus. Este mundo carece da ação sobrenatural de Deus. E vejam quantas religiões, quantas igrejas, quantos templos que se multiplicam em nossa sociedade. Apesar de não parecer, a sociedade tem sede de Deus para crer, de um Deus para crer, ou de Deus verdadeiro para crer. Aí se lembra então da mulher samaritana, aquele diálogo com Jesus, diante de tantas perguntas e respostas. Num determinado momento, ela faz um apelo a uma questão sobrenatural. Onde adorar? Onde bater a porta? Onde está a esperança? Onde está um Deus para resolver o meu problema de marginalidade, uma sociedade que não me aceita, que me discrimina, que não olha para mim, de mulheres que não conversam comigo por causa dos meus 6 maridos? Onde está um Deus? Onde é que ela está melhor? Eu posso ir para o Monte Gerizim, que é da Samaria, está em Samaria.
merecem por falta de justiça para viver melhor e com dignidade. Amém? Amém. Então, essa conversa de Jesus com a mulher samaritana me dá muita esperança. Renova muito a minha esperança, porque na verdade aquela mulher estava carente de atenção, de orientação, mas ela estava com sede, fome de justiça proveniente do altar de Deus. Nenhuma instituição humana, nenhum grupo religioso, nenhuma igreja é capaz de ser exemplo da justiça de Deus, porque a justiça de Deus não tem quem se compare a ela, que não discrimina ninguém, nem aquela mulher com 5, 6 maridos, nem aquele ladrão da cruz que estava lá à morte. A justiça de Deus se espraia em meio às necessidades humanas para salvar aquele que se havia perdido. Amém? Deus também quer que você mate a sua fome de sede de justiça. E sede de justiça. Deus quer que você tenha fome e sede de retidão. Nesse caso, que você deseje uma vida justa, que você deseje uma vida sem mentiras, que você deseje uma vida equilibrada. Deus quer que você tenha uma vida justa, digna e salva pela sua graça. Então podemos ter essa esperança. A palavra de Deus é assim, pois é. Bem-aventurados, quer dizer, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É da justiça de Deus. A justiça humana, podemos duvidar dela, podemos entender que ela pode se equivocar, podemos entender que nem sempre ela tem a mesma amplitude da compreensão do ser humano no mundo, mas Deus sabe o que é importante para a sua vida moral, material e espiritual. Por isso, Deus quer que você se alimente de sua graça, não da graça falsa, não da graça prejudicada pela missão humana, mas Deus quer que você se alimente de sua graça preciosa, que tenha uma espiritualidade rica, pródiga, que seja uma inspiração para todos. Deus quer que você em Cristo seja bem-aventurado em sua vida pessoal, profissional, e esteja sempre em paz com Ele, disposto a dividir o seu amor com aquele que está injustiçado e marginalizado neste mundo. Que o Senhor assim nos ajude a entender a sua palavra. Amém?